Olá, galera, mais um vídeo pro canal. Vim falar para vocês sobre algo que Deus tocou no meu coração através de uma pregação, e eu falei, não, tem que ir lá transbordar isso, que é uma bênção. Quando Jó começa a falar os questionamentos dele com Deus, e Deus aparece na tempestade para ele, e eu achei assim a chave de todas as coisas ali. Ele fala assim, ó, tem a postura de homem, cinja teus lombos, e aí Deus começa que eu te responderei. Mas o que ele quis falar com cinge teus lombos? Aquela túnica que eles usavam na época, ele iria amarrar e iria como se colocasse, e seria bom para corrida, para caminhar e etc. Na palavra do Senhor, tem 365 vezes escrito no Novo Testamento, não temas. E aqui tem um código poderoso sobre isso que ele está falando aqui. Porque nós olhamos muito para a nossa luta, para a nossa dificuldade, a gente se lamenta, a gente fala da nossa dor. Mas toda vez que Deus aparece, ele fala da preparação e da postura e do posicionamento que nós temos para enfrentar a batalha na qual nós estamos passando. Ele não quer que a gente conta a dor, mas antes dele falar a solução para a minha vida e para a tua vida, ele fala de um posicionamento. Para de focar naquilo dali. Se posiciona como homem, cinja teus lombos. 365 vezes no Novo Testamento, não temas. E tem escrito também 12 vezes, tende bom ânimo. Então, toda vez que Deus vai trazer uma resposta, uma cura, um milagre, uma libertação, que às vezes a gente busca, a gente ora, a gente está clamando, claro, isso é muito importante. Mas ele fala, cinja teus lombos. Prepara. Né? No Antigo Testamento falava também sobre as sandálias, né? Tira a sandália que você está pisando no lugar santo. No Novo Testamento existe um código, coloca a sandália, que é o Evangelho da Paz. Então o Senhor está falando agora para nós, cinja teu lombo, arruma essa tua túnica para a corrida que eu tenho para você. Antes de eu entregar o teu milagre, eu quero ver o teu posicionamento, eu quero ver o que você está falando. O Evangelho da Paz é o nosso testemunho, a gente falar aquilo que Deus coloca dentro de nós. Então, muitas das vezes, nós temos aqui muito questionamento, por que coisas não acontecem, por que a nossa vida não flui. E Deus, ele fala assim para nós nesse dia, assim, sabe? Se prepare, se posiciona, se olha como vencedor. Toda vez que ele vai preparar algo, ele trabalha de dentro para fora, do teu coração para fora. E ali ele fala, sabe o que ele quis dizer? Agora nós vamos na raiz. Ele quis dizer assim, ó, olha, Jó, eu sei quem você é. Eu falei para Satanás quem você é, sabe? Deus, testemunhei sobre você pro diabo, falando quem você é meu servo. Então, olha, se posiciona como homem, arruma a tua postura, arruma essa túnica aí, se prepara para a caminhada, se prepara para correr. E é isso que Deus tem feito na nossa vida. Se prepara, se posiciona. No mundo espiritual, essa palavra quer dizer posicionamento. Prepara para a tua corrida, prepara para grandes bênçãos que Deus tem para a tua vida. Coloca o Evangelho da salvação. No Antigo Testamento falava das sandálias, porque lá nós tinha que chegar no Santo do Santo. Hoje, essa sandália é calçada porque o Santo do Santo mora aqui dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, hoje, essa sandália é para nós levar o Espírito Santo. Nós louvamos, nós cultuamos o Senhor na igreja, glória a Deus, aquilo de lá é uma bênção. Mas, Eclesiastes, nós somos chamados para fora. Mas quando nós somos chamados para fora, a gente arruma a nossa túnica, nós cingimos o lombo. E o Senhor fala assim, tenha posicionamento, mulher. Se levanta. Se levanta no posicionamento que eu trago a resposta. Mas para de olhar a tua ferida do que passou. Que é isso? Vive no ministério lambe ferida. É muito importante nós saber do nosso passado. É muito importante a gente destravar, a gente ter uns drives sobre aquilo que a gente passou. Mas se eu trazer resposta daquilo que eu passei para as minhas respostas de agora, já não vale.
O que eu trago são testemunhos, mas eu não posso ficar. Ai, meu pai passou, por isso que eu tô desse jeito. Minha mãe passou, por isso que eu tô desse jeito. Passou, passou. Hoje o Senhor quer, você confia, você me conhece. Então arruma essa túnica, se posiciona. Porque uma coisa é eu falar de Deus, outra coisa é Deus testemunhar diante a Satanás quem eu sou. Aí, minha filha, você está em outro nível, você está em outro patamar com a palavra do Senhor. Ele só fala assim, posicionamento, disciplina, te levante. E toda vez que Jesus ele vai tocar em algo, ele fala, tem de bom ânimo, vai para cima. E ele fala da sandália. A sandália nos teus pés, o evangelho da paz. Quando eu falei da igreja sair para fora, visitar órfãos, viúvas, orfanato, asilo, igrejas que estão precisando também de libertação e cura, orar para aqueles que precisam, entende? Nós temos que sair para fora. Essa sandália que Paulo fala do evangelho da paz, ela não é para estar guardada no teu guarda-roupa criando poeira, é para estar nos teus pés, sendo testemunho de evangelização, de bênção, aonde você passa a trazer essa luz de Jesus. Isso não é brincadeira. Nós estamos vivendo nos final do tempo. E cada vez está diminuindo mulheres mais de oração, mulheres que têm projetos, pessoas assim que estão ali. E hoje o Senhor fala para mim e para você, arruma, cinge teu lombo, se levanta-te mulher, se levanta homem. Tenha postura de homem, posicionamento, porque eu, teu Deus, eu falei pro diabo quem você é na minha presença. Oh, minha serva Teresa. Oh, Maria. Oh, Sebastiana. Sabe? Aquela minha serva me alegra. O Senhor vai trazer pessoas comuns para fazer o extraordinário sobrenatural. Mas Ele quer um posicionamento. O posicionamento não é hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, mas ser constante todos os dias para ver o extraordinário sobrenatural. É fazer todo dia uma diferença. É não viver no automático, é fazer uma diferença todo dia. E isso traz cura, libertação, milagre para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que entender o que esse evangelho quer falar. E às vezes a gente está como Jó. A gente conta as faltas, as perdas, as dores. Não que a gente não seja fiel, que a gente não ame a Jesus. Mas chegou um tempo que isso ficou para trás. E começamos o nosso posicionamento. Amém? Chegou o Arthurzinho, glória a Deus. Queria deixar esse recado aqui para todas nós.